Olá, bem-vindos. A gente segue os nossos estudos. Estudo dos chakras que a gente faz, a gente está dando a cada aula, cada encontro, a gente está vendo características de cada chakra individualmente. Nas aulas anteriores a gente viu a localização deles, os aspectos psicológicos. Nas primeiras aulas a gente teve a oportunidade de observar toda a questão filosófica dos chakras, né, que faz parte do yoga. E para mim essa oportunidade de estar fazendo esses estudos para mim é ótimo, porque me oportuniza a estar aqui, né, no meu espaço de yoga, energizando esse espaço, porque a prática do yoga nada mais é do que você cuidar da sua energia, né, e a energia onde você faz a prática também é importante da gente cuidar, né, muito importante, eu diria. E aí eu faço esse estudo com muito prazer, eu tenho a oportunidade de voltar em obras que fizeram parte da minha construção enquanto professor de yoga, e eu divido isso com vocês aqui, com os meus alunos em particular, e com vocês aqui do YouTube de forma um pouco mais resumida, mas é um assunto interessante, ao menos para te dar uma primeira caminhada ou olhar de uma perspectiva diferente, né? Vindo de outro professor, vindo com outro olhar, tá? Então eu dou as boas-vindas e a gente está indo para o capítulo 3. Em resumo, a gente estudou o Muladhara, né, que é o primeiro chakra raiz, ele está relacionado ao elemento terra. Depois a gente estudou o Svadhisthana, o assento do eu, né, que é o segundo chakra ali. O primeiro está relacionado à terra, né, a nossa energia, onde brota a nossa energia. O segundo, a região sexual, ali a nossa força sexual, a nossa vitalidade, o nosso libido, relacionado ao elemento água, essa maleabilidade que a água tem. E aí também na sequência a gente estudou, no primeiro chakra a gente estudou o primeiro nó energético também, né? Que é o Brahma Grandi. Então esses nós energéticos, eles fazem com que a energia fique acumulada ali. A gente viu isso em aulas anteriores, eu estou fazendo um resumo muito, muito sintético para a aula não ficar muito longa. Então esse Brahma Grandi, ele está ali como um empecilho, como se fosse uma rolha que não deixa essa energia circular harmonicamente para esses chakras se interligarem, né? Então, de alguma forma, a gente fica preso às questões materiais, né? O primeiro, o segundo e o terceiro chakra, eu diria também, eles estão muito relacionados à materialidade, à questão do nosso senso do eu, esse terceiro chakra, que é o Manipura, que a gente estudou na aula passada, na semana passada. Ele está ligado ali à região do plexo solar, né? Que é uma região muito que a gente medita e trabalha muito a questão da barriga, a questão dessa integralidade, nesse senso do eu mais depurado. A gente falou sobre o elemento fogo, que é desse chakra, e o fogo tem essa potência, né, de depurar as nossas dificuldades mentais, intelectuais, espirituais, mas também tem aquela questão de esse fogo estar em excesso, né, e como esse chakra está ligado ao nosso senso de pertencimento à Terra, né, e a Terra por si só se apresenta em materialidade, maneiras físicas, então esse fogo pode, quando em desarmonia, melhor dizendo, pode fazer com que esse ego se exalte, né? A gente fique com um ego muito alto, né? O senso do eu fique muito expandido. Então, trabalhar o terceiro chakra, o elemento fogo, foi o que a gente viu na aula passada. Agora, nessa aula, agora já atualizando, a gente vai trabalhar o Anahata, que é o chakra do coração, 4 chakras, e vamos começar o capítulo 3 do nosso estudo, né? E aí eu vou começar a apresentar aqui para vocês na tela, para a gente ver as características dele, ó. O Anahata, que significa som não produzido. E o que acontece? Ele está aqui, né, na altura do peito ou região do coração, a coluna vertebral, onde localiza, né, a localização desse coágulo energético, né, que a gente comumente chama de chakra.
Então, aqui a gente vai ver algumas características, como sempre a gente vai pontuando uma a uma, né? A tradução é som não produzido. Como ele está localizado na região do coração, é o centro do amor universal. O que a gente viu no segundo chakra foi o nosso senso de pertencimento. Aquela ideia de que a gente pertence ao todo, né? Então a gente já não vê mais o universo como uma coisa diferente da gente no segundo chakra. No terceiro a gente vê o universo como uma manifestação de amor mesmo, né? De devoção, de equilíbrio, de compaixão, transformação, sede da alma individual. A gente vai ver muito essa questão de solidão e solitude, uma coisa muito ligada à tradição do yoga, né? Dessa parte da solidão no sentido de mergulho, de recolhimento. Tá? Aqui a gente já viu, né? Acho que eu dobrei aqui no slide, a falha minha. Aqui a cor dele, aqui está o yantra, né? Que são esses símbolos. E esse símbolo tem 12 pétalas, né? E essas pétalas, elas representam aquilo que a gente precisa transcender, e aquilo que realmente, quando a gente está com um pouco de ansiedade, o que acontece? Qual é a região que mais pega, né? Daquele aperto, né? Às vezes a gente sente borboletinhas, parece quando a gente é adolescente e tá apaixonado, né? A gente sente aquele geladinho no peito, né? Então aqui são coisas que a gente precisa transcender e que normalmente trazem respaldos bem na região do coração. A possessão, o egoísmo, ganância, facilidade, presunção, indecisão, incompetência, arrependimento, esperança, resistência e discernimento. Então tudo isso a gente precisa olhar para dentro da gente. É uma observação contemplativa que essas pétalas desse yantra simbolizam para a gente. Então tudo é uma morada para equilibrar esse chakra. E aqui o elemento, é importante a gente saber que é o elemento ar. O ar é esse elemento em abundância, né? Esse elemento que vai fazer com que a gente mude a nossa escala de percepção sobre a vida. Ela já sai daquilo que é denso, daquilo que a gente pode pegar, exemplo da água, né? Um elemento muito bom. Quando eu estou nadando, por exemplo, eu me sinto muito bem. Quando eu estou mergulhando, acho que todo mundo, né? A terra, mesma coisa, a gente se sente seguro, a gente se aterra em vários sentidos. O fogo, o fogo tem algumas vertentes, né, que falam que as primeiras manifestações meditativas da nossa espécie foi em observar o fogo. Essa maleabilidade, a gente faz um exercício de imaginação. Imagina-se que a gente se reunia antes de dormir ao redor de um fogo, né? Isso a gente está falando de muito, muito tempo atrás, e ficava olhando para o fogo, né? E o fogo em si só, ele é tão bonito, ele é tão plástico, que a gente acalma a nossa mente, né? Não é verdade? E quando a gente está ao redor do fogo, naturalmente a gente vai ficando em silêncio. Então, é interessante a gente observar isso, né? Mas enquanto esses 3 primeiros elementos que eu falei para vocês, é palpável, o ar não é. Ele tá aqui, não dá para ver, mas dá para sentir. Então a gente entra numa esfera mais sutil nesses 4 últimos chakras. O ar é sutil, a gente sente. Existe até um exercício que eu faço aqui com o pessoal que faz yoga comigo, que é tratar a respiração como se estivesse botando Deus para dentro de ti. Então a gente respira, presta atenção na respiração, mas quando a gente muda essa percepção nesse sentido, o yoga é muito isso. É tu trazer Deus, tu trazer essa força vital, esse prana, esse combustível para dentro de ti, né? E aí dá esse status de amor. O que a gente sente quando ama, né? Muita gratidão, né? A gente abaixa a guarda, a gente se entrega quando a gente está amando, né? Inclusive, a gente observou que na aula passada, né, quando o chakra 3, que é aqui do plexo solar, está bloqueado, em desarmonia, o amor não vai ficar ligado ao sexo, né?
A gente não vai ter essa fluidez energética. Aí quando os 3 chakras, o sexual, o do umbigo e o do coração estão alinhados, existe uma passagem, a gente consegue se entregar mais ao ato sexual, assim, e traduzir ele como um amor mesmo, né? Uma entrega amorosa como 2 amantes, não apenas como um ato prazeroso, né? Que sim é prazeroso, mas ele tem outra finalidade também, né? Transbordar e trazer essa manifestação de amor puro. Então é importante. A gente vai seguir aqui, o animal símbolo é esse, o cervo amistado. Tá? Esse cervo é bem interessante, tá? O cervo é um veículo de Vaio, o elemento ar, né? Que é o elemento do Anahata, que é esse chakra que a gente está estudando, né? Ele é dotado de uma força incrível que representa o prana. Então, o que a gente faz? Quem é o Vaio, né? O Vaio, se você ler o Ramayana, eu até tenho uma leitura comentada no Ramayana aqui no canal, e um dos agentes, né, um dos personagens principal é o Hanuman, que é o filho de Vaio, né, filho do vento. E essa devoção que ele tem a Rama, essa devoção, essa força, né? Lembra que ele não tem um determinado momento que ele pega os Himalaias inteiro, né? Um cume do Himalaia inteiro para levar, para ajudar a Rama na empreitada. Nesse sentido que o ar, a força que o ar tem e interage dentro da gente, faz com que ajude a gente a controlar os nossos sentidos, no sentido da meditação, né? No sentido de acalmar esses sentidos mais grosseiros para abrir um sentido mais amplo, né? Também na história do Bhagavad Gita, né? Tem lá o Hanuman lá em cima, que é o filho do Vaio, que é a grande dica que Krishna dá para Arjuna, né? Que é para ele controlar a respiração. Controlando a respiração, ele controla os seus sentidos. Aqui é muito já, a gente já está num momento da nossa prática que a gente está muito já na parte sutil, daquele que já está em contato, já tem um interesse e uma prática um pouco mais dedicada à meditação, ao yoga de modo geral, né? O órgão é a pele, né? Meditar, porque o ar toca a sua pele, né? Quando a gente está prestando atenção na respiração, a gente está prestando atenção no momento presente, né? Momento presente, que a respiração é como se fosse uma onda, não existe uma onda diferente da outra no mar, né? E o ar tocando a tua pele é a mesma coisa, ela vem, tu sente esse fluxo tocar, se tu tá sentindo isso com os olhos fechados, tu vai estar no momento presente, né? E a gente vai cada vez mais sentindo esse elemento que não é tão palpável, material como os outros, mas a gente consegue sentir ele em âmbitos de temperatura, né? Por exemplo, de intensidade, né? E tudo isso traz a gente para o momento presente. E o órgão correspondente desse chakra é a pele. Aqui a gente vê o planeta governante, que é o planeta do amor, né? O Vênus. Aqui os signos associados, né? A parte do corpo associada é o plexo cardíaco, a glândula, né? Sempre tem uma glândula, os chakras estão associados às glândulas endócrinas, que aqui a gente está falando da glândula timo, coração, sistema circulatório, pulmões, costelas, diafragma, peito, ombros, braços e mãos. Tá? Aqui a energia que governa nesse chakra é dos 21 aos 28 anos, então a gente já tem uma certa maturidade para ligar com isso, né? 21 anos a gente já está assim, em fase adulta praticamente. Então a gente já tem uma maturidade para sentir esse tipo de energia, conseguir absorver, e são os anos que esse chakra se manifesta na gente, né? A energia está concentrada na esfera emocional, criando a consciência de todas as respostas emocionais. Precisamente do Anahata Chakra, que começa a aprender sobre o poder superior do amor e os caminhos do coração. Interiorizar-se para nós mesmos e começarmos a aprender sobre o mundo interior e nossas experiências. Vocês estão vendo agora isso aqui? Lembra do último estudo que a gente falou do senso do eu, daquele ego que já está depurado, aquele ego, aquela manifestação do senso do eu
terreno. Então, nesse momento, é um mergulho ainda mais profundo, porque aquele que entrou em contato com a natureza e se identificou com a natureza, nesse momento ele vai se entrar, a meditação é um processo profundo, assim, né? Um mergulho profundo para dentro de si. E esse chakra, ele é muito isso, porque o elemento ar é presente na nossa esfera da meditação, e a solidão, que é uma coisa que é um processo bem delicado, principalmente para quem começa a meditar, porque quando tu fecha os seus olhos, tu tá em contato contigo mesmo, não tem distração, né? Não tem nada ao teu redor que vai te distrair, nenhuma conversa, nenhum livro, nenhuma música, é só tu e os teus pensamentos. E esse processo aqui, ó, do mundo interior e nossas experiências, ela somatiza, né, ao ponto de tu te ver contigo mesmo, né, com aquele eu mais interiorizado, e trabalhar questões bem profundas, até que não vem da gente. A gente vai caminhando aqui no nosso estudo, a gente vai começar a observar, ó. Começamos o caminho do autoconhecimento, que nada mais em resumo, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, a graça, a gentileza, expressões da alma, inocência, sabedoria, pureza, relaxamento, abertura do amor universal, importante, inspiração, a verdade e a bondade. Seguindo aqui para a aula não ficar muito longa. Os desafios desses chakras: abrir-se e perceber o amor, curar feridas do coração e equilibrar o comportamento com base às feridas não curadas, tá? Aprender a viver no sentido da empatia. Claro, quando a gente manifesta o amor, a gente fica mais empático, isso é uma coisa meio que natural, né? Compaixão, amor, reconhecendo que a energia mais poderosa e libertadora que existe é o amor. Lembra que eu falei para vocês que Samadhi, que seria assim o objetivo último do praticante do yoga, ele é sinônimo de amor, né? Iluminação. Então o objetivo do praticante do yoga, entre aspas, né, é alcançar o Samadhi. E Samadhi e amor são sinônimos, né? Então a gente observa sempre isso, né? Superar os julgamentos do coração, os destroços emocionais do passado. Isso aqui é muito importante, né? A gente observa que o coração é quase que assim como a barriga, enfim, todos os outros órgãos, assim, eles dão respostas, porque às vezes a gente está com um questionamento que a nossa mente quer que se resolva, né? Tipo, tu deita, tá tranquilo, mas aí o teu coração tá ali apertadinho, ela tá falando ainda de uma maneira que afeta o teu coração. Quem nunca sentiu isso, né? Foi dormir, a mente que quer te provocar para que tu transcenda aquele sentimento, mas o sentimento continua ali. É como se o coração tivesse outra mente, sentisse separadamente do nosso corpo, né? Aí a gente começa a observar isso, ó, porque superar os julgamentos do coração e os destroços emocionais do passado, né? Superar, transcender isso. Aprender as lições que o coração traz abertamente, sem ressentimento. Adquirir a sabedoria de ser honesto diante o próprio ser. De novo, né, um ser que a gente está falando, esse ser interno, interiorizado, um ser espiritualizado, já mais aberto às sabedorias mais sutis da nossa vivência aqui. O mantra é o Yang Mantra, o Bija Mantra, para equilibrar aqui o coração. Aqui a gente vê a desarmonia e depois a harmonia. Vamos passar aqui rapidinho. A desarmonia, os distúrbios físicos podem acarretar em uma doença cardíaca, por exemplo, o sistema circulatório, pulmões, né? A pessoa que leva muita culpa, né? Muito questões mal resolvidas, não consegue interagir com o ar, né? Não se respira. Quando a pessoa está, por exemplo, com algum nervosismo, né, um desequilíbrio momentâneo, vou fazer um exemplo assim mais do nosso dia a dia, quantas vezes a pessoa não respira, o ar está aqui, né? Mas a pessoa não respira, não consegue, se sente abafada. Me abafei, abalou tanto o emocional que ele não consegue se nutrir de prana. Então imagina isso uma vida toda, né? Aquela pessoa que tem uma questão que ela não teve a oportunidade de resolver,
seja por causa de falta de autoconhecimento, ou seja por falta de tempo, ou sei lá, questões kármicas. Isso pode acarretar em questões de pulmões, né, de coração, por exemplo. Pessoa que fica retendo muitos sentimentos de ordem densas, né, tipo raiva, ódio, aquelas pétalas lá que a gente viu lá no início, né, as 12 pétalas, acontece isso, né, são distúrbios, ó. A costela, diafragma, né, peito, ombros, braços e mãos, distúrbios psicológicos, mesma coisa, ó, o medo de ficar sozinho, a solidão, medo de ficar consigo mesmo, né, sem nenhuma distração, né, essa pessoa nem se dedica à meditação, né, compromisso, rejeição, engano, fraqueza emocional, são todos distúrbios psicológicos, feridas não curadas, aquilo que eu acabei de falar para vocês, relacionadas ao amor, né? A pessoa que não se abre para o amor, muito dura. Em relacionamentos passados podem causar ressentimentos de posse, ciúme, raiva, dependência, falta de perdão para os outros e para si mesmo. Questões que a gente observa aqui, mas que a gente passa ou passou ou está passando no nosso dia a dia. Necessidade emocional excessiva, frieza emocional, isso aqui é um chakra fechado, né, ou girando no sentido anti-horário, manipulação, dependência exagerada de objetos, né, para fugir desse contato interno, ou pessoas, necessidade de aceitação constante, que pode trazer consequências como isolamento, dor, amargura, ódio, vingança, paranoia, baixa capacidade de expressar amor e dúvidas sobre a existência de Deus, né? Aqui eu acho que eu escrevi, tem um erro ortográfico aqui. Para transcender esse chakra, deve-se limpar o coração, mente e corpo das feridas emocionais do passado e dos ferimentos na confiança, que provocam relacionamentos fracassados. Somente depois de se poder abrir o coração, a força curadora do amor e entregar tudo livremente. Aqui a gente observa também um trabalho kármico, né, que a gente carrega heranças aí da nossa mãe, dos nossos convívios sociais, né, enfim. Quando está em harmonia, quando a energia desse chakra estão equilibradas, elas se manifestam com calor emocional, né, a pessoa irradia esse calor emocional, é bom ficar perto dessa pessoa. A bondade, normalmente a pessoa vai estar se esforçando para expressar a bondade, né, a paciência, simpatia, relacionamentos harmoniosos com a natureza, obviamente, né, e os outros e com si mesmo, respeito, compaixão, devoção, confiança, esperança, fé, alegria, perdão, generosidade, comprometimento, aceitação, capacidade de adaptação a situações, espontaneidade e amor incondicional. Então essa é uma pessoa bem santificada, né, quando está com esse chakra equilibrado. E aqui a gente vai ver o segundo nó, que é o Vishnu Grande, né, que agora a gente vai lidar. Eu até peguei o Yoga Sutras aqui, uma tradução que eu gosto bastante, em que o Ruti Mehta ele fala que essa questão de solidão, né, enquanto a solidão é uma condição exterior e o estado solitário é um estado interior, na solidão não temos a companhia dos outros, né? Aí ele vai dizer mais adiante, quando nos encontramos sem nenhuma companhia, a pressão dos nossos próprios pensamentos aumenta e somos compelidos a ouvir a história da mente. Esse fato de a gente estar em estado de solidão e estar ouvindo a história da mente pode ser algo agoniante se a gente não desenvolve o autoconhecimento, o recolhimento. É por isso que a gente acha importante, às vezes, resolver as coisas externas, né? Até cuidar do nosso corpo excessivamente, né? Porque a gente não precisa, por exemplo, ter um corpo atlético ao ponto de que tu não vai usar essa força, por exemplo, para movimentar uma energia laboral. A exemplo de se você tem um corpo extremamente forte, mas você não trabalha com algo forte, precisa daquele corpo, é uma puramente estética. Então você demanda uma energia gigante, quem faz academia ou alguma coisa
para esse sentido sabe do que eu estou falando, né? Então você desprende uma energia grande para ganhar uma forma física que só vai enaltecer o teu estado externo e esquece de trabalhar esse estado interno. Então, de certa forma, tu não está trabalhando essa solitude, essa ideia que ele vai falar mais para frente, ó. Que ele vai falar, ele vai dar dois... ele vai falar que podemos estar solitários, né? Ele falou de solidão, dessa solidão que a gente está com a gente mesmo e é agoniante. Mas quando está em solitário, é mesmo na companhia de milhares de pessoas, porque esse solitário que ele fala é um estado de interiorização. Tu tá contigo mesmo, tá com a tua essência, né? Está em um estado interior, completamente livres da companhia de pensador e do pensamento. Né? Quando o pensador e o pensamento aquietam-se, surge o momento da comunhão, né? Surge o momento do samadhi, né? Esse estado de solitário, pois a comunhão não há mais o lugar para o outro. Então desenvolver essa relação, esse impulso de tu tá contigo mesmo, é tu transcender esse Brahma Granthi. Porque a gente vê isso já num primeiro contato. Às vezes a gente tem esse primeiro contato com a meditação e já diz, não, isso não é para mim, não, isso não é para mim. Para mim é alguma coisa que eu preciso estar competindo, um beach tênis, sei lá, um futebol, né? Alguma coisa que movimenta o corpo, que me faz bem, mas esse negócio de ficar parado, me observando, isso mais para frente vai dar, certamente vai dar algum prejuízo para a pessoa que pensa dessa forma, né? O estado de solidão e de solitário que ele falou, né? O solidão com aquele pensamento, né? É basicamente a gente se dedicar a isso, né? Esse livro, o Yoga Sutras de Patanjali, a tradição do Ruiti Metta, ele fala um pouco sobre isso. No capítulo final, no capítulo 4, né, o Kaivalappada. Tá? Então a gente segue aqui, já está meio longa a nossa aula, mas é importante a gente pontuar algumas coisinhas assim, para não ficar muitos buracos, tá? Olha que legal, na gestação, a mãe sente o bebê, né? Sente todas as descargas emocionais, o bebê sente todas as descargas emocionais, são transmitidas para a criança. Tem um pouco de epigenética também, né? Tudo as emoções da mãe, né? Passa para a criança, né? Somos nutridos não apenas pelo alimento, mas também pelas emoções que farão parte e terão influência sobre o nosso corpo emocional, mesmo depois de nos separarmos dele. Saímos do segundo chakra das nossas mães, aonde estivemos durante toda a gravidez, e somos naturalmente levados até o chakra que a gente está estudando, que é o Anahata, e o colo daquela que nos trouxe ao mundo. Por isso que está falando de karma, né? A gente traz coisas da nossa mãe, da nossa sociedade de modo geral, tá? Então tem coisas que nascem com a gente on-board, tá? Uma delas é esse, gente. Já tem estudos muito claros sobre a epigenética, né? Tem um livro muito bom que é A Biologia da Crença, que fala sobre isso, basicamente. Tá? A experiência nesse pequeno mundo pessoal é a inevitabilidade da solidão. Tá? Então é inevitável isso. Tá? Por isso que eu estou falando que é importante isso, a gente trabalhar esse contexto de estar com a gente mesmo, o autoconhecimento, a meditação, é importante. Por mais que o outro esteja do nosso lado, somos nós que sentimos e experienciamos a nossa vida por completo. O outro é apenas uma companhia. Então aqui ele vai continuar. A experiência da solidão essencial é a incrível e poderosa ferramenta de união, tá? Aqui esse autor ele usa essa expressão, né? Solidão existencial. Ali o Ruiti Metta ele usou outra, que é a solidão, né? Mas enfim, o que acontece? O solitário, melhor dizendo. Ele usou o solitário, estava aqui consultando no livro. A experiência da solidão existencial é uma incrível e poderosa ferramenta de união. Tá? Descobrir a compaixão e a dissolução do Vishnu Granthi. Reconhecer a Terra, o universo inteiro como um grande útero que acolhe, oferecendo-se a vida em seu constante impulso criativo. Olha que importante, ame a solidão ao ponto de querer compartilhá-la.
Então a gente vai para a observação contemplativa para encerrar a nossa aula. A gente viu esse processo do Vishnu Granthi, que é muito interessante. A gente ter o que é, em essência, a gente trabalhar o Vishnu Granthi é o processo de autoconhecimento, é o voltar-se para ti. Ali aquela última frase ali foi muito expressiva, né? Ame a solidão ao ponto de querer compartilhá-la. Né? Querer compartilhá-la é importante porque existe uma resiliência, existe uma profundidade naquilo que esse vazio fértil transmite para a gente através da prática meditativa. Aí, entrar em contato com isso, acho que todo mundo agora vai concordar, quem já senta para meditar, já sentou para meditar, que existe uma abertura de coração quando a gente medita, né? Existe um senso de pertencimento, existe um amor que vem, né? A gente se sente muito bem quando acalma a mente. A gente transcender isso é transcender esse nó energético, essa abertura de coração, aquilo que tu vem trabalhando, né, num processo às vezes de moral, ético, que é, né, que esses 3 primeiros chakras demandam da gente enquanto praticantes. No terceiro chakra, nesse quarto chakra, melhor dizendo, ele já é um processo maior, né? Já é um processo de integração já com a natureza, já não está muito mais no campo mental, já está mais no sutil, tá? Para a nossa semana aqui, a gente se observar enquanto praticantes de yoga, observação contemplativa, perceba como você se relaciona com o ar fora do seu corpo. Ao tomar consciência do corpo, dê especial atenção à região do peito e parte posterior da coluna. Observe o ar tocando sua pele. A carícia do ar na pele deve ser comparável ao dar e receber um carinho amorosamente. Perceba as mãos, né, como extensão do seu sentir amoroso. Pegar e oferecer está essencialmente relacionado ao coração. Exercite estar de coração presente aos relacionamentos, observando nossa qualidade de presença, nos tornamos presente. Observar a nossa qualidade de presença, nos tornamos presente. Muito importante isso, né? Como é que está a tua qualidade de presença, né? Isso aqui a gente está sempre se observando durante a prática de Hatha Yoga, né? E no dia a dia, tomar posse disso aqui também é muito revolucionário para a gente. Dos 20 aos 21 anos, relembre esses fatos, né? Lembra que a gente está falando de karma também, né? De voltar-se, de coisas mal resolvidas. E sobre a figura da mãe, né? Especialmente associada à figura materna. Tá certo? A gente encerra aqui a nossa prática, né, com a nossa aula, Anahata Chakra, Chakra do coração, e aí na próxima semana a gente segue nossos estudos. Eu agradeço a presença de vocês e até breve.